Cláudio Santoro está associado definitivamente à história da UNB, por muitos aspectos, mas dois principais. O primeiro é porque ele faz parte daquele grupo de pioneiros que, atraídos pelo projeto de criação da universidade, projeto que foi liderado e organizado por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, para cá acudiram dentro da disposição de realizar a utopia de uma nova universidade, de uma universidade que traduzisse o sentido de desenvolvimento e de formação intelectual e cultural em nosso país. A gente aqui está no meio de um processo que é a organização do arquivo do Cláudio Santoro no momento da morte, porque como ele morreu muito subitamente, né, não teve tempo dele arrumar nada, as coisas ficaram no departamento, vieram numa determinada época aqui para a BCE, voltaram para o departamento, nós começamos a fazer um tratamento e agora finalmente a BCE cedeu essa sala, né, que vai então se tornar o Espaço de Estudos Musicológicos, Arquivo Cláudio Santoro. Essa modernização da escuta humana no Brasil, que se deu na Universidade de Brasília, foi Cláudio Santoro, que foi meu professor de composição, e ele tenta então, saltando desta pasta informe do ouvido brasileiro que tinha chegado a Villa-Lobos, ele tenta dar o salto e realmente consegue dar o salto para o século XX e XXI. Nesse sentido, o Cláudio Santoro é muito importante porque as direções que ele toma durante os trabalhos que ele faz, música eletrônica, música sinfônica, música dodecafônica, música estocástica, música aleatória, diversos tipos de instrumentação diferentes, sem compromisso com manter uma unidade, demonstra sua profunda ligação com o sentimento contemporâneo da arte. Isso é importante perceber a alma contemporânea do Cláudio Santoro. Nós éramos todos, assim, na faixa dos 20 e poucos anos. Eu estou falando aqui em época um pouco depois, quer dizer, em pleno regime militar no Brasil, né? A gente não apoiava o regime militar, nós éramos estudantes, etc. E o Santoro, para a gente, era uma espécie de ídolo, né? Era aquele compositor brasileiro que ousou ser diferente da maioria e que pagou por isso, pagou um preço alto, ele teve dificuldades até para trabalhar. Além de ser um mestre da forma, sabia elaborar aquela forma que você diz, está coeso, tem uma unidade extrema. Além disso, o conteúdo emocional, né? A sua grande musicalidade fazia com que qualquer coisa que ele fizesse, em qualquer estilo, seja dodecafônico, nacionalista, abstrato, eletrônico, aquilo tinha sempre um profundo sentido musical e criativo. Se o Cláudio Santoro pegasse uma cadeira e jogasse no chão, virava música de uma hora para outra. Quer dizer, o talento dele era uma coisa tão abrangente e tão expansiva que qual fosse a linguagem utilizada por ele, resultava numa música maravilhosa. Tanto uma grande sinfonia para uma grande orquestra sinfônica, como uma peça com elementos eletrônicos, ou com uma peça onde ele misturasse um elemento decafônico com um tradicional, ou uma parte nacionalista, outra parte mais abstrata. Essa era a grande capacidade do Cláudio Santoro de ser um músico muito livre e muito disposto para enfrentar a grande realidade do século XX. Nesse prelúdio aqui, por exemplo, olha a carga dramática que tem. Uma coisa que dura menos de um minuto.
O Cláudio foi, desde a minha infância, né, que em Manaus, Cláudio já estava fora há vários anos. Ele saiu muito cedo de Manaus, começou a dar concertos muito cedo e de grande sucesso, veio para o Rio de Janeiro. Eu só fui ter um contato com Cláudio muitos anos depois, quando eu saí de Manaus para estudar, e aí então eu pude encontrar o Cláudio quando ele foi chamado pelo Darcy Ribeiro para a Universidade de Brasília. Foi um dos primeiros a ir para a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília não tinha nenhum prédio ainda, haviam apenas algumas construções da Oca, né, que era famosa em construções de madeira naquela época, e Cláudio foi para lá para fazer o Instituto de Música. Naqueles anos eu conheci pessoas maravilhosas e isso teve uma influência enorme na minha vida. Primeiro porque eu pude realizar todo o meu idealismo de ser um físico, um intelectual, enfim. Nessa época ainda não pensava tão explicitamente nisso, apenas pensava em querer viver um ambiente como aquele onde Cláudio vivia. Cláudio habitava junto com outros professores da Universidade de Brasília, o que na época se chamava Alojamentos da Petrobras e que hoje se chama Centro de Dança do Distrito Federal. O segundo piso tinha 10 quartos com banheiro e armários embutidos, num deles estava o Cláudio. Foi o primeiro coordenador do Departamento de Música, criou as bases de sua organização, do seu modelo de ensino. É dele uma tese sobre a reforma do ensino de música no Brasil, desenvolvida nesse período. Ele desenvolvia suas aulas também ao ar livre, criou aqui a condição de que o conhecimento, de um lado teórico, regente que era, professor de regência e de composição, mas também tinha o lado da performance, o lado do desenvolvimento experimental, e aqui também contribuiu para organizar a primeira orquestra de câmara da Universidade de Brasília e com ela inaugurar os concertos semanais de Cláudio Santoro. Os músicos da orquestra
eram os professores de música da universidade e os estudantes de pós-graduação do Instituto de Música. Essa orquestra, naquela época, tinha grande influência cultural em Brasília, porque dava concertos aos sábados de manhã, a partir de 11 horas, e concertos gratuitos na universidade. Esses concertos gratuitos permitiam que os estudantes, os professores e também qualquer pessoa da população de Brasília podia ir. Todo aquele sonho da universidade que o Cláudio tinha partilhado com Salmeron e todos aqueles. O próprio Salmeron tinha nos dito uma vez que ele só tinha aceito o convite da universidade porque ele tinha sabido que o Cláudio tinha aceito também, estava já em Brasília. Ele nem conhecia o Cláudio, mas conhecia de nome. Então, se o Santoro foi, é porque a coisa é séria. O segundo ponto de vínculo de Cláudio Santoro com a Universidade de Brasília é o significado da nova visão de conhecimento, da nova forma de criar conhecimento, do novo modo de pensar o ensino e a educação superior. O pensamento e a forma de atuar de Santoro está na base desse momento inaugural em que a universidade era viva, estudantes e professores e servidores se integravam num esforço comum, conjunto, amoroso, desprendido, despojado, para criar essa nova realidade e a nova forma de ensinar. Houve o golpe de Estado dos militares e a Universidade de Brasília foi muito perseguida. Na verdade, naquela época, todas as universidades brasileiras foram perseguidas, todas. Mas a de Brasília foi a mais perseguida porque estava próxima do governo e também tinha os estudantes próximos do governo. Então, a universidade era muito vigiada pelo serviço secreto do Exército. Entrou na Universidade de Brasília naquela época, então como reitor, Zeferino Vaz, que deu todo o apoio ao Cláudio para fazer o departamento de música, né? Deu o título de professor titular a ele. E a ideia do Cláudio era transformar o departamento de música numa faculdade de música e dança. Infelizmente, essa origem generosa, genial, foi logo sufocada no movimento que no Brasil se incorporou à ditadura de 64, e a UNB foi uma das mais sofridas vítimas desse processo. Dos 230 professores que a UNB reuniu aqui entre 1962 e 1964, 215 a deixaram numa diáspora que envolveu uma crise tremenda, que está muito bem retratada no livro de Salmeron, Roberto Salmeron, a universidade interrompida, e é disso que se trata. Ela foi interrompida, tanto no seu projeto, quanto no seu modelo de organização do conhecimento. Começou-se a se fazer a montagem do departamento quando houve a crise de 65, né? Todo mundo foi embora e, mais uma vez, esse projeto foi por água abaixo.